Bom, finalizando agora o fato típico, nós vamos falar da própria tipicidade, né, que é o último elemento do fato típico. Nós já estudamos conduta, nós já estudamos resultado, nexo de causalidade, agora nós vamos estudar tipicidade. Bom, a tipicidade, antes existia a tipicidade formal, que é o quê? Nada mais é do que o ajuste perfeito da norma na conduta. Então, alguém subtrair para 5 coisa alheia móvel. Aquilo que a pessoa fez se encaixa perfeitamente no artigo 155. Isso aí já teríamos a tipicidade. Essa é a tipicidade formal. E ela teve uma evolução, que é o que se usa hoje, que seria a soma da tipicidade formal, que ela sempre vai ser usada, tá? Porque por causa do nosso direito penal é positivo, então assim, nós temos que ter a lei penal que incrimine aquilo, né? Não existe crime sem lei que o defina. Mas nós temos agora a tipicidade material. O que seria isso? Efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então não basta ser atividade formal, tem que ser material, tem que ter uma efetiva lesão ao bem jurídico. A gente já estudou sobre isso. E aqui que entra o princípio da insignificância, né? Aqueles crimes de bagatela e tal, um furto de um pão, por exemplo. O furto de um pão, ele se encaixa perfeitamente na tipicidade formal, tá? Mas ele não se encaixa na tipicidade material, porque não há efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, certo? Isso seria a tipicidade, bem simples de entender. Aí vem um dos homens mais geniais para o direito penal, talvez, na história, que seria o Eugênio Raul Zaffaroni, que eu considero genial, e ele cria a tipicidade conglobante, que cada vez mais está sendo usada, está sendo muito usada no Brasil hoje, cada vez mais. Né? Ainda usamos, principalmente hoje, ainda usamos a tradicional, né, que é a formal, mais a material, mas a tipicidade conglobante é muito importante. O que ele diz? Ele diz que o direito penal ele não pode ser entendido separadamente. Ele tem que ser entendido de uma forma harmônica, conglobante, por isso o nome, com os outros ramos do direito, ok? Então o direito penal não pode ser separado, ele tem que ser entendido de uma forma harmônica com os outros ramos do direito. Por isso a teoria conglobante, a teoria da tipicidade conglobante. E o que ele diz? Ele diz o seguinte, ele fala da antinormatividade. Isso quer dizer o seguinte, vamos lá, o direito penal não pode tornar típico, não pode ser fato típico, que um outro ramo do direito incentivou, fomentou. O exemplo que ele dá é o seguinte, um oficial de justiça, quando vai penhorar alguns bens, ele vai até o local penhorar bens e ele comete, vamos supor, praticamente o que seria um furto, né? O que está tipificado talvez como furto. Ele vai penhorar bens de valor na casa de uma pessoa, levar aqueles bens. Bom, para hoje, para a teoria que se usa, que ainda se usa, não será crime porque ele está fazendo exercício, ele está no estrito cumprimento do dever legal, né? Ele tem uma ordem do juiz para penhorar aqueles bens. Nós tiraríamos lá na ilicitude. Para o Zaffaroni é um absurdo a gente considerar que esse oficial de justiça comete fato típico, porque a gente finalizou a tipicidade aqui. Se for só a tipicidade formal e material, finalizou, ele cometeu fato típico. Lá na ilicitude nós vamos tirar, não vai ser ilícito, claro, não vai ser crime, mas aí pelo estrito cumprimento do dever legal. Para o Zaffaroni não. Se outro ramo do direito deu aquilo como ordem, nós não podemos considerar fato típico. Então para o Zaffaroni, o que seria tipicidade? Seria tipicidade formal, que é a encaixe, né, do ajuste do fato à norma, tipicidade formal, mais tipicidade conglobante. E o que é a tipicidade conglobante? Nada mais é do que a tipicidade material que a gente já estudou, mais essa juridicidade que eu falei com vocês agora. Então, para ele, a tipicidade seria o quê? A tipicidade do crime seria o quê? Tipicidade formal mais tipicidade conglobante. E o que é a tipicidade conglobante? É a tipicidade material, que a gente estudou, e a antinormatividade, que é o nome que ele deu para isso. O que na prática isso faria? Nós tiraríamos da ilicitude o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito e colocaríamos na tipicidade, nós colocaríamos um fato típico, entendeu? Então, por quê? Porque esses fatos, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito são atos normativos, estão seguindo normas, seguindo ordens para fazer aquilo. Então, eles excluem a antinormatividade. Então, para ele não está lá na ilicitude, para ele traz para cá, ele traz para o fato típico. Entende? Então, pela teoria da tipicidade conglobante, do Zaffaroni, a gente puxaria o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito para o fato típico. Então, para ele, o que seria o que seria a tipicidade? Dentro do fato típico, seria a tipicidade? Seria a tipicidade formal, que é o ajuste do fato à norma, mais a tipicidade conglobante, que nada mais é que a tipicidade material, efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, né? E a antinormatividade, que é isso que ele disse, que o direito penal não pode ser entendido sozinho, tem que ser entendido pelos outros ramos. Se existe uma ordem, uma fomentação de outro ramo de direito para que uma conduta aconteça, o direito penal não pode considerar aquela conduta típica. Ele não pode esperar chegar lá na juridicidade para ter esse excludente. Não, ele tem que não considerar esse fato como típico. Okay? Essa é a teoria conglobante. Lembrando, ainda estudaremos o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, lá na antijuridicidade, ok? Porque ainda se utiliza a teoria tradicional, que fato típico é
tipicidade formal mais tipicidade material. Mas a tipicidade conglobante do Zaffaroni vem ganhando uma enorme relevância e praticamente hoje eu já diria que é até mais usada, né? A forma como ele pensa, mas ainda se estuda físico, dever legal e exercício regular do direito na antijuridicidade. Ok?